A palavra do Senhor se encontra em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Glória a Deus. Até aí, meus irmãos. A palavra de Deus nos relata que quando a arca do Senhor saiu da presença dos filisteus, ela foi para a casa de Abinadab. E ali habitou na casa de Abinadab 20 anos, se passaram com a arca do Senhor ali. E quando Davi colocou em seu coração em trazer a arca do Senhor para a cidade dele, ele foi até a casa de Abinadab, arrumou um carro de boi, um carro novo, com animais novos, para trazer a arca do Senhor. Mas Davi, eu não sei se ele esqueceu ou ele não sabia, que a arca do Senhor só poderia ser transportada pelo sacerdote. E ali havia umas argolas do lado da arca, e ali eles colocavam uma vara, e ali eles suspendiam no ombro e transportavam aquela arca. Para onde, qualquer lugar que fosse, o sacerdote tinha que fazer isso. Mas ali Davi, eu não sei, naquele momento, não sei o que aconteceu, e ele coloca em seu coração em transportar a arca em um carro de boi. E assim colocou a arca ali e foi transportando, saindo da casa de Abinadab. E os 2 filhos de Abinadab, o Uzá e Aió, foi transportando a arca. Mas chegou em um certo momento que a arca começou a tremer. E ali Uzá, pensando ele que a arca iria cair, ou ia ter algum defeito na arca, ele vai e coloca a mão sobre aquela arca. E a palavra de Deus fala que Deus fulmina aquele homem na hora. Aquele homem é morto na hora. Olha, a arca ficou 20 anos na casa do seu pai, Abinadab. Será que esses homens não sabiam que a arca não poderia ser tocada por pessoas comuns? Será que diante de 20 anos eles não sabiam qual era a lei que era para estar conduzindo a arca? O que era para fazer para que tudo fosse do agrado de Deus? 20 anos ficou essa arca na casa dele. E quando vem a trajetória de tirando a arca da casa dele para a cidade de Davi, Jerusalém, acontece este fato. Uzá é fulminado. E nós vemos relato que Davi tem um grande temor, fica com medo, e ele pega a arca do Senhor e coloca na casa de Obed-edom. Porque ele disse, como é que eu vou levar essa arca para lá agora? Para a minha cidade. Então eu creio que ali a casa de Obed-edom estava próxima ali. E ele vai e transporta essa arca para a casa de Obed-edom. E a palavra de Deus fala que Obed-edom era um geteu, não era um judeu. Mas a palavra de Deus nos confirma que Deus prosperou aquela casa. Aquela casa foi abençoada por Deus. Eu não sei qual o motivo, eu posso pensar que aquelas pessoas da casa de Obed-edom foram fiéis a Deus. Foram pessoas que depositaram a sua vida para cuidar da arca ali, com temor e tremor. E isso eu não vejo nos relatos na casa de Abinadab. Quanto eu não vejo, porque o filho dele, eu creio que poderia saber que não podia tocar na arca. E ele foi e tocou. Eu creio que devido ao tempo que esta arca ficou na casa de Abinadab, as pessoas começaram a achar normal não ter mais aquele temor e tremor de Deus, porque já estava ali. Eu creio que foram deixando, e ali foi caindo o desânimo. Foi caindo sobre eles o não respeitar, o não temer a Deus. E foram olhando para aquilo como algo normal. Quando foi isso que aconteceu este fato? Aqueles homens sabiam que não podia tocar na arca de Deus. Aqueles homens sabiam que aquela arca só podia ser transportada pelo sacerdote.
Não poderia botar em cima de um carro de boi. Eles sabiam, mas eu não sei, por falta de obediência ou negligência, eles fizeram isso. E a palavra de Deus nos fala lá que a casa de Abinadab não teve esta bênção, não teve esta vitória que teve na casa de Obed-edom. Eu creio devido à desobediência. Eu creio devido ao acostumar. Não, está tudo tranquilo, está tudo bem. Aquelas pessoas perderam o temor a Deus. E assim, não houve bênção naquela casa e ainda houve uma tragédia. Abinadab perde seu filho, Uzá. Mas ao contrário, na casa de Obed-edom, a palavra diz que ficou 3 meses lá e Deus o abençoou. Deus trouxe bênção sobre aquele lugar. E a Obed-edom e a sua família e a sua casa. Eu creio que aquele homem foi obediente. Aquele homem temeu a Deus. Aquele homem sabia a importância da arca do Senhor que estava na casa dele. E eu creio que ele andou tudo certinho, fazendo os procedimentos que o sacerdote tinha que ter com a arca. E assim Deus, vendo a entrega daquele homem, o carinho, o zelo, Deus o abençoa. E o que eu quero falar, o que eu quero dizer com estas passagens? Eu quero trazer essas passagens para hoje em dia, a vida de hoje. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor é algo que o Senhor Jesus implantou. Não foi algo de homem. Um homem teve uma ideia, vou fazer uma igreja. Não, foi algo que o Senhor Jesus implantou. Ele deu uma ordem para que estruturasse a igreja do Senhor. Como a palavra diz, a noiva de Cristo. É algo tremendo. É algo de muito valor. É algo que o valor é incalculável. Uma amontoada de pessoas, uma reunião, que o Senhor Jesus diz, esta é a minha noiva. Esta é a minha noiva. Esta é a noiva que eu espero, que eu aguardo a chegada dela. Então o Senhor fez algo, o Senhor construiu algo. E ali nós relembramos que quando o Senhor Jesus volta, ressuscita, ele se apresenta aos discípulos. E ali ele chama Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro, eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu amo, Senhor. E o Senhor Jesus dá algo a Pedro. Pedro, tu és pedra, e nesta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então naquele momento ali, o Senhor Jesus edifica a sua igreja. Pedro foi o principal que começou a igreja de Cristo. Por ele foi se achegando à igreja, foi formando a igreja de Cristo. E nós trazemos para o dia de hoje. A igreja do Senhor está aí. Umas têm placa tal, outras têm placa tal. Outras têm uma forma de trabalhar, outra tem outra. E cada dia que vai se passando, a gente não vê mais a forma da igreja que Cristo implantou. Que Cristo colocou na mão de Pedro. Pedro, tu és a pedra fundamental da minha igreja. Vai começar com você. E hoje nós não estamos vendo mais esta forma. Vemos muitas formas diferentes aí. E agora o que eu quero falar? Será que o Senhor Jesus está nesses lugares? Será que a presença de Deus está nesses lugares, em todas essas igrejas que são diversas, só no Brasil são diversas. Cada um trabalha de uma forma, cada um tem uma doutrina, cada um tem um estatuto que tem que ser seguido ali. E o estatuto que o Senhor Jesus deu a Pedro, será que estão seguindo? Será que estão sendo corretos? Como Obed-edom,
quando estava com a arca em sua casa, ele foi, temente. Ele foi uma pessoa que estava ali se entregando completamente, porque ele sabia a importância daquilo que estava na casa dele. Ele sabia o que era que estava ali. Ali era a presença de Deus. As tábuas que Deus deu a Moisés estavam ali dentro. Os mandamentos estavam ali guardados ali dentro. A vara de Arão, o cajado de Arão estava ali dentro. Tinha algo de importância, a presença de Deus estava ali. Aquele homem contemplou a arca e disse, é o próprio Deus que está aqui. Eu tenho que ser submisso. E essa submissão a gente não vê hoje. A gente não vê diante os irmãos, diante a igreja. Apresenta qualquer coisa na igreja do Senhor. Vemos tanta loucura sendo colocada na igreja do Senhor. Tantas coisas que a palavra não tem isso. A palavra não nos mostra essas práticas que estão acontecendo nas igrejas. E nós que tivemos um encontro com o Senhor Jesus, muitos irmãos que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, eles olham, contemplam isso e dizem, não, isso não é de Deus. Isso não provém, isso não está na palavra. Como é que eu posso estar aqui que isso aqui não está na palavra que eles fazem aí? E muitas vezes esses irmãos são deixados para o lado. Não, você não se encaixa aqui nessa doutrina não. Você é baderneiro. Mas só que o irmão quer mostrar a verdade. O irmão quer colocar diante daqueles homens a verdade. O que a palavra diz. E eu pergunto novamente, será que Deus está nesses lugares? Será que Deus está num lugar que não tem uma verdadeira adoração a Ele? Porque Deus deixou a sua palavra. Nós não precisamos mais de nada. Só precisamos da palavra do Senhor. Amém. Ouvir, guardar e praticar. Não precisamos de teatro dentro da igreja, de cinema na igreja, de pregações que vão fazer você rir, você gargalhar. Será que precisamos disso? Será que estamos sendo edificados na rocha? Quando a palavra nos diz que o homem insensato edificou sua casa na areia. E quando veio a tempestade, esta casa foi levada junto com a tempestade. Mas aquele que edificou a sua casa na rocha, quando veio a tempestade, aquela casa ficou na rocha. Ficou ali, estruturada. E será que essas pessoas estão com a casa na rocha? Será que precisamos desses embaraços para poder, quem sabe, Deus falar em nosso coração? Será que necessitamos disso na casa do Senhor? Quando Deus pede ao homem que seja fiel, sua palavra nos relata muitos exemplos de homens de Deus que foram fiéis. Não, naquele tempo não tinha uma igreja, não tinha uma reunião, mas aqueles homens eram fiéis. Quando Elias olha para Deus e disse, Deus, mataram todos os profetas, só restou eu. Mas Deus diz, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, e sua boca não o beijaram. Naquele tempo não tinha igreja, mas as pessoas eram fiéis a Deus. E as pessoas eram salvas por Deus, através da sua adoração pessoal a Deus. Hoje temos o ajuntamento da igreja, muitas vezes não tem adoração sincera a Deus, muitas vezes pessoas estão em pecado e vêm apresentar um culto ao Senhor. Como é que Deus vai aceitar isso? Como é que Deus vai abençoar? Como é que a presença de Deus vai estar neste lugar? Se Deus é um Deus santo. Deus abandonou o seu filho na cruz porque ele estava com os pecados do mundo. Deus o abandonou. E quando o Senhor grita, Pai, por que me abandonastes? Ele estava carregado de pecado. Deus é santo. A santidade de Deus não tem como se moldar ao pecado. Não tem como. Então nós vemos isso hoje e olhamos, Senhor, que isso? Para que isso? E devemos, nós que o Senhor toca nos corações e fala,
Nós temos que estar com o ouvido propício à voz do Senhor, que Ele fala a todo momento, por sonho, por sua palavra, às vezes por revelações sinceras. Ele fala. E devemos estar propício a ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor. E quando Ele fala, nós devemos obedecer. A sua palavra nos mostra o que devemos fazer diante de Deus. Ser sinceros, ser puro, ter amor, ter compaixão, ter misericórdia. Ele nos relata tudo isso, que o cristão tem que ter. Vou tentar. Não, tem que ter. O cristão tem que expressar isso. Porque já agora não somos mais iguais ao mundo. Quando Jesus fala disso, é por isso que o mundo te odeia, porque você não é mais do mundo. Você estava no mundo, mas foi tirado do mundo. Eu tirei você do mundo, agora o mundo te odeia, porque você me segue. Você segue a Cristo agora. Então, quando nós seguimos a Cristo, tem que ter uma adoração sincera a Ele. Você tem que se doar a Ele. Tudo tem que ser dado a Ele. A palavra do Senhor veio sobre você, agora você tem uma estrutura e sabe como adorar a Deus. Quando aquela mulher samaritana disse, Senhor, o samaritano diz que é para adorar nesse monte, o judeu diz que é para adorar lá em Jerusalém. Jesus disse, chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e espírito. Em verdade e espírito. E o tempo é agora, meu irmão. O tempo é agora. Você tem que adorar a Deus em verdade e espírito. Não importa o lugar. A todo momento vocês têm que estar adorando a Deus. Dando o seu louvor, a sua adoração a Deus. Tudo o que fizeres, faça para a glória de Deus. Glorifique o nome dele. A palavra diz, pede e não é concedido. Por quê? Pede errado. Pede coisas para te gloriar, para ser bom para você. Mas não se liga em pedir coisas que adorem a Deus, que glorifiquem o nome dele. Então a palavra diz, pede porque pede errado, por isso que não ganha. Porque pede coisa para você mesmo. Começa a pedir coisa para glorificar o nome de Deus, para ver se Deus não derrama. Então é isso que nós temos que ter. Em segunda, os irmãos não precisam abrir a palavra não. É 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao 24, ali fala de Elias. Elias é mandado por Deus à casa da viúva de Serepta. Aquela mulher, aquele momento ali estava passando por uma seca tremenda. E as pessoas estavam morrendo de fome. Mas Deus dá uma ordem a uma viúva para hospedar Elias. E quando Elias chega e tem um encontro com aquela mulher estava catando uns gravetozinhos para fazer um bolozinho para ela e o filho. E depois morrer, que não tinha mais o que comer. Mas Elias fala com ela, faz um bolo para mim e depois faz para você e seu filho. E aquela mulher, hoje em dia, a pessoa diz, para você o quê? Vou fazer para mim, rapaz. Eu já estou aqui morrendo, vou fazer para mim primeiro. Mas aquela mulher foi obediente. Ela foi, preparou um bolo para Elias e deu a Elias. E Elias disse, enquanto durar esta fome, o azeite da botija não vai faltar, e nem a farinha da panela. Por que aconteceu isso na casa daquela mulher? Porque aquela mulher foi fiel. Ela entregou o que ela tinha. Só tinha uma farinhazinha, fazer um bolinho para ela, o menino, e ia morrer os dois. E não tinha mais esperança de comida. Uma fome que estava tremenda sobre aquela região. Mas ela foi fiel. Ela acreditou na palavra do Senhor. Faz um bolo para mim. Depois tu faz para você e teu filho. Ela fez, deu o que tinha. Tudo que tinha ela deu. Foi fiel. Mesma coisa Obed-Edom. A arca estava na casa dele, ele foi fiel à arca. E por isso que ele foi abençoado. E aquela mulher é abençoada por Elias. Vemos também Eliseu. 2 Reis, versículo 4, capítulo 8 ao 37. Ali fala de Eliseu. Eliseu passava por Sunem.
para ir para o Monte Carmelo orar. E ali a palavra diz que tinha uma sunamita que ficava observando ele passar. E aquela mulher fala ao seu marido: rapaz, esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer um quartinho aqui em casa, para quando ele vier cansado, ele vai descansar. Bota uma camazinha, uma bancazinha, uma água, para quando ele vier ele descansar. E aquela mulher coloca isso no seu coração e fala com o seu marido, o marido autoriza a fazer e ela faz. E quando o Eliseu passa, ela fala com ele. E Eliseu assim, acha bom e sempre que passava ali descansava no quarto. E Eliseu vê que aquela mulher era uma mulher triste, não tinha alegria naquela casa. E assim o seu servo Geazim diz: rapaz, o que eu estou percebendo aí é que ela não tem filho. Deve ser por isso que ela é até triste. E aquela mulher era estéril, ela não tinha filho. E assim a bênção do Senhor vem sobre aquele lugar. Por quê? Porque aquela mulher abençoou. Ela ficava observando Eliseu passar ali, ó. Oh, rapaz, esse homem é homem de Deus, velho. Ele passa aqui direto, não, vou abençoar ele. Ela deu o que tinha a ele. Fez um quartinho, o homem de Deus ia, repousava ali, descansava. E por essa atitude dela, Deus o abençoou. Deus, derramou bênção dentro da casa dela, da casa daquela mulher. Deu um filho que trouxe alegria àquela casa. Aquela mulher era estéril. Então, como nós vamos andar hoje? Abençoando, praticando algo que agrade a Deus. Não é mais a gente. Nós já fomos abençoados pela graça do Senhor Jesus, pela salvação. Quem está em Cristo está salvo. Muitos aí pregam que você tem que correr atrás de salvação, tem que ir para o monte, tem que jejuar para ser salvo. Não, meu irmão, se você está em Cristo, você teve um encontro verdadeiro com Cristo, você está salvo. Glória a Deus. O Senhor disse que aqueles que o Pai deu, nenhum desses se perderão. Nenhum desses vão se perder. Aquele que o Pai me der, nenhum desses vai se perder. Então a palavra nos confirma que nós somos salvos. Por onde? Pela fé. É pela fé. Pela fé sois salvos. Não é dom dos homens, mas é um dom de Deus. Deus quis lhe dar. Olha que graça. Deus quis lhe dar. Você não merecia. Ninguém merecia. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus diz: eu quero você. Eu quero você. E derramou a sua graça. Olha que maravilha Deus fez em nossa vida. Então todos aqueles que olharam para Cristo, que Cristo se apresentou, está salvo, meu irmão. Está salvo, está guardado na mão de Deus. E dali ninguém pode tirar. Ninguém tira. Ninguém tem poder de tirar. Então o que é que nós temos que fazer hoje? Que nós sabemos que nós estamos guardados na mão de Deus. Deus nos deu uma graça. De graça, não cobra nada da gente, mas quis nos dar. O que é que nós temos que fazer? Apresentar um culto sincero a Deus. Se derramar diante do Senhor. Fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que tu fizer, fazes para a glória de Deus. Agrade ao teu Deus. Tenha atitude que vai glorificar a Deus. Não podemos mais andar na carne. Devemos mortificar a nossa carne e andar no Espírito, para que assim nós venhamos agradar a Deus e apresentar um culto racional a Deus. Um culto que Deus adora, que Deus se agrade, que a presença do Senhor esteja no meio. O que adianta de fazer isso aqui? Se o Senhor Jesus não estiver aqui, o que adianta? Não adianta de nada, meu irmão. São palavras lançadas ao vento. Se a presença dele não estiver no local, são palavras, ó. Então, se eu estiver em pecado, estiver errado, estou aqui pregando a palavra do Senhor, será que o Senhor vai estar aqui? Será que o Senhor vai se agradar disso aqui? Eu estou quieto, ninguém sabe de nada, mas estou pregando a palavra. Mas será que Deus vai estar aqui? Será que o Senhor da glória vai estar? Que Ele é santo? Então devemos largar a nossa vontade de lado, meu irmão. Jesus se apresentou a cada um de nós. Larga isso tudo. O apóstolo Paulo fala que aquele que é chamado para militar não se embaraça com o embaraço deste mundo.
a fim de agradar aquele que vos chamou. Então tudo que nós temos que fazer é para agradar o Senhor Jesus. Tudo o que fizemos hoje é para agradar a Ele. Porque Ele nos tirou de um poço de lama. Você estava até o pescoço de lama, se afogando. Mas o Senhor foi lá e tirou. Eu quero você. Te lavou. Muitos não dão mais importância a isso aí, meu irmão. É isso que, às vezes, isso Deus me mostra e isso me entristece. Porque muitos, quer viver como quer. Não tem mais temor de Deus. Não tem mais tremor de Deus. Acha que você apresentar qualquer coisa, Deus vai se agradar. E as coisas não é assim. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo fala: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não seja conformado com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui de nós apresentarmos a Deus. As coisas que nós fazemos, que seja tudo para glorificar a Deus. O culto tem que ser um culto racional. Um culto que você entendeu a palavra de Deus e você expressa o que você entendeu. Eu não vou chegar aqui e sair pulando, rodando, gritando, que eu vou estar fora da razão. A emoção não pode agradar a Deus. O culto é apresentado do que eu li a palavra do Senhor. Eu sei quem é Deus. Eu sei o que foi Jesus fez na minha vida. Eu sei a graça que Ele me deu. Então eu estou aqui para apresentar algo de agradecimento. Senhor, obrigado, Senhor, por ter me salvado. Obrigado, Senhor, por ter me tirado de onde eu estava. E agora eu expresso um culto racional. Um culto que eu sei o que eu estou fazendo. Um culto que eu sei quem eu estou adorando. Este é o culto a Deus. O descontrole não agrada a Deus, meu irmão. Como é que você está aqui, você faz algo que você não sabe que você fez? Perde a sua mente. Quando a pessoa está bebendo, chega um momento que a mente some e você faz coisas ali que você nem sabe o que é que está fazendo. Então, como é que você vai apresentar um culto a Deus, você nem sabendo o que está fazendo? Não tem como. E Paulo fala: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. O mundo quer nos moldar de acordo com a vontade dele. Mas nós tivemos uma transformação. O Senhor veio sobre nossa vida, transformou a nossa mente. Nós temos a palavra do Senhor. Mas o mundo quer te levar para algo que agrada ao mundo. E Paulo disse: não se conforme com essas coisas. Com esses erros, essas coisas que não convêm a Deus. Não se conforme, não seja moldado a essas coisas. E Paulo nos diz, mas renova a vossa mente para que nós venhamos ter a experiência de saber a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Quando você não se conforma com aquilo que não agrada a Deus, e você anda na transformação da sua mente, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o culto racional a Deus. Então é isso que Deus espera de nós. Expressar algo que Ele mostrou a nós. Algo que Ele se revelou. E hoje estamos aqui expressando o que Ele me deu. As coisas que eu aprendo em Sua palavra. É isso que nós temos que estar. Temos que fazer. Porque nós precisamos estar na palavra de Deus. Só isso precisamos disso. Isso aqui já é suficiente para você viver em paz, você viver tranquilo, você saber que está adorando a Deus.
Saber que você está caminhando da forma que Deus quer que você caminhe. O apóstolo Tiago 4, versículo 8 ao 10. Aqui Tiago fala, ó: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai vossa mão, vós pecadores, e purificai o vosso coração, vós de duplo ânimo. Estais aflitos, e lamentai e chorai. Convertei o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Então devemos nos humilhar diante do Senhor. Sabermos que Ele é o nosso Deus. Ele é tudo que nós necessitamos. Não precisamos de inovações, de coisas que você não sabe de onde vem, mas aquilo está sendo colocado dentro das igrejas, das denominações. Não precisamos disso, só precisamos da palavra. Um culto racional, um culto que você sabe o que você está fazendo, sabe que você está adorando, sabe quem é Deus, e você apresenta algo verdadeiro, em verdade e espírito. Algo que você sabe que está agradando a Deus. Algo que Deus está no controle. Deus está no meio da sua igreja. É isso que Deus busca, verdadeiros adoradores. Deus busca verdadeiros adoradores. Eu não posso perder minha mente adorando a Deus. Estou descontrolado. Como vou agradar a Deus descontrolado? Não tem como, meu irmão. Você tem que saber o que você está fazendo. Estou adorando o Deus que fez o céu e a terra. É a Ele que eu adoro. Mesmo que a situação não mostre que você não deve adorar. Eu não estou contemplando, mas eu sei a quem eu adoro. Eu sei a quem eu dou glória. É assim que o cristão tem que estar, meu irmão. Sabendo quem é Deus. Sabendo quem é este que tu adora. Com certeza, depositando a certeza. Olha, eu estou adorando a Cristo ali, é Ele. É Ele que vai a minha adoração. Ele que vai o meu louvor. A minha exaltação é a Ele. E aí você vai agradar a Deus. Aí você vai saber qual é a boa, perfeita e a boa, perfeita vontade de Deus. Quando você sabe quem você adora. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Agradecer este momento de estarmos aqui reunidos como a Igreja de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor nos livre, nos guarde, guarde o nosso coração, porque o inimigo ataca a mente e o coração. Que o Senhor possa guardar nossa mente, guardar o nosso coração dos ataques do inimigo. Tudo que Ele coloca diante de nós é para que a gente caia. A gente esqueça que existe um Deus que é poderoso. E Ele está conseguindo com muitas pessoas. As pessoas estão esquecendo de quem serve, de quem adora. E assim o inimigo vai invadindo, destruindo famílias. Ultimamente aí, as famílias estão sendo atacadas. E ele sabe aonde está entrando. E ele sabe que vai derrubar. Quando pega no ponto fraco, já foi. Então devemos estar se humilhando diante do Senhor. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, vem em minha vida, Senhor. Estou necessitado. A palavra de Deus nos diz que subiu 2 homens ali a Jerusalém para adorar a Deus. Um falava de si mesmo e outro se humilhava diante do Senhor. Senhor, eu não sou nem digno de te olhar. E a palavra diz que aquele que se humilhou foi justificado. Então é isso que nós temos que fazer, meu irmão. Nós não somos nada. Sem Jesus em nossa vida, a gente estava aí na podridão aí. Quem sabe até já morto. E aí, morto e condenado. Senhor Deus, agradecemos, Pai, por este momento de estarmos aqui, Senhor, como a Tua igreja, te adorando, Senhor, exaltando o Teu santo nome. Pai, obrigado, Senhor.
Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vem fazendo em nossa vida, pelas Tuas misericórdias, Senhor. Pai, coloca um espírito de adoração dentro de cada um de nós. Nós possamos, Senhor, a todo momento, Senhor, mesmo que o momento não fale que você tem que adorar, mas nós venhamos ter um espírito de adorador, Senhor. Derramar a nossa pureza, a nossa sinceridade diante do Senhor, Pai. Pai, que o Senhor se agrade com cada um de nós, Pai. Que o Senhor se agrade com as orações que nós oramos ao Senhor, que nós depositamos em Teus pés, Senhor. Que o Senhor possa se agradar. Senhor, abre a nossa mente para que nós possamos entender a Tua palavra. Guarda a Tua palavra no nosso coração. Escreve, Senhor, na tábua do nosso coração a Tua palavra. Senhor, nos dá vontade de praticar a Tua palavra. Nos coloca dentro do nosso coração a vontade de praticar a Tua palavra, Senhor. De levar o Evangelho para os perdidos. Muitos estão, Senhor, perdendo a salvação, porque não tem quem pregue. E aqueles que sabem a Tua palavra, às vezes são negligentes. Senhor, coloque em nossos corações, queima os nossos corações, Senhor, para que nós possamos levar o Teu Evangelho, falar do amor de Cristo para os perdidos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, apresenta aqui os meus irmãos. Senhor, Tu sabes o que eles pedem. Tu sabes, Pai, qual é a oração deles. Pai, eu te peço, Senhor, como Teu servo, ouve a oração deles, Senhor. Dá a resposta, Senhor. Traz a resposta de cada oração, de petições, de súplicas, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos ouvir, Senhor. Ouve-nos, Pai. Precisamos de Ti. Senhor, também eu quero pedir por nossa irmã do Cineia. Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Ela está internada, está sob atendimento médico, mas tudo está em Tuas mãos, Senhor. Tudo está em Tuas mãos. Nós cremos no Teu poder. Se o Senhor quiser, agora mesmo ela será curada. Ó Senhor, fala só uma palavra e ela será curada, Senhor. Esta é a fé que nós temos que ter. A fé daquele centurião. Fala só a palavra, Senhor, e ele será curado. Ó Senhor, é esta fé que nós queremos ter, Senhor. Esta fé, Senhor, nós queremos depositar, Senhor. Senhor, nos ajuda, nos dá mais fé, nos dá fervor no Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Pai, esteja conosco, Senhor. Pai, nos conduz a cada dia a Tuas vontades. Nós viemos, Senhor, depositar nossa vida como incenso agradável a Ti, Senhor. Nossa vida seja levada como incenso agradável. As coisas que nós praticamos neste mundo agrade ao Senhor. Pai, te glorificamos o Teu santo nome, porque sabemos quem é o Senhor. Porque sabemos quem nós cremos. Sabemos onde estamos depositando a nossa vida. Senhor, nós possamos glorificá-lo. Em nome do Senhor Jesus. Esteja conosco, Senhor, a cada dia, Senhor. Esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.